Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai concluir a sessão 1.2, axiomas sobre medição de segmentos, certo? Na aula passada a gente viu um axioma muito importante que estabelece uma relação bionívoca entre os pontos de uma reta e os números reais, né? Que era uma ideia seguinte: cada ponto da reta tem associado a ele um número real, né? E vice-versa, cada número real tem associado a ele um único ponto da reta. Esses números reais são ditos coordenadas desses pontos, certo? E aqui a gente vai ver o Teorema 1, que ele é bastante intuitivo, mas muito importante, que estabelece uma relação de ordem, né? Aplicando esse teorema. Então vamos ver o enunciado aqui do que se trata. Então o Teorema 1 diz o seguinte: sejam A, B e C três pontos distintos de uma reta, certo? Então a gente considera três pontos distintos de uma reta, cujas coordenadas são respectivamente Azim, Bezim e Cezim, certo? Então a relação bionívoca já está estabelecida aqui. Aqui estão três pontos de uma reta e aqui as suas coordenadas, certo? Bom, o que diz o teorema? É uma equivalência, né? Ida e volta. Então, o ponto C está entre A e B, C e somente C, a sua coordenada, o ponto C'zinho, está entre Azinho e Bzinho. É ida e volta, né? Então, dados os três pontos quaisquer de uma reta, A, B e C, e aqui as suas coordenadas, então o que diz esse teorema é que o ponto C está entre A e B, C e somente C, a sua coordenada C'zinho está entre Azinho e Bzinho, certo? Então, é um teorema onde ocorre uma equivalência. Vale a ida e vale a volta. Então, a gente vai fazer as duas demonstrações, a ida e a volta, certo? Então, vamos começar aqui pela ida. Na ida, a nossa hipótese é que o ponto C está entre A e B. E aí, a gente precisa mostrar que C'zinho está entre Azinho e Bzinho, certo? Então, bora lá. Bom... Então, vamos sair supondo a hipótese. Vamos supor que C está entre A e B. Essa é a nossa hipótese na ida. Se C está entre A e B, essa é a nossa hipótese, certo? Aí a gente precisa mostrar que C'zinho está entre Azinho e Bzinho, certo? Então, vamos começar a trabalhar isso. A gente precisa relacionar, né, os pontos com suas coordenadas. Então, se C está entre A e B, que é o que ocorre aqui, pelo axioma 3 que a gente viu, a gente pode dizer o seguinte, né? Então, a gente está utilizando aqui o axioma 3. Então, AC, o comprimento do segmento AC, mais CB vai ser igual ao comprimento do segmento todo AB, certo? Isso aqui ocorre porque C está entre A e B. AC mais CB é igual a AB, certo? Aí o que a gente faz? Estabelece essa relação, essa igualdade, usando as coordenadas. O que ocorre para as coordenadas, né? AC vai ser o quê? C'zinho menos Azinho. Isso a gente viu na aula passada, né? Por um axioma. Bzinho menos C'zinho em módulo e Bzinho menos Azinho. Ou seja, vamos reescrever isso aqui nas coordenadas, nas suas coordenadas. Isto é, dizer isto é equivalente a dizer que C'zinho menos Azinho em módulo, que é esse comprimento aqui, mais Bzinho menos C'zinho, esse comprimento aqui, vai ser igual a Bzinho menos Azinho. Aqui a gente já fez a ponte, né? A gente já passou dos pontos para as coordenadas, certo? O que a gente precisa mostrar agora é nossa tese, que C'zinho está entre Azinho e Bzinho, certo? Existem duas possibilidades aqui. Como os pontos são distintos, ou A é menor que B, ou B é menor que A. A gente vai supor, sem perda de generalidade, uma delas. Basta provar uma delas, né? Não precisa fazer as duas porque são análogas. Então, vamos supor que Azinho é menor que Bzinho, como está na nossa ilustração, certo? Então, podemos supor, isso sem perda de generalidade, podemos supor... Você poderia supor qualquer uma das duas, tá? Podemos supor que Azinho é menor que Bzinho, certo? Bom, se eu estou supondo que Azinho é menor que Bzinho, então o que a gente vai mostrar, como a gente quer provar que C'zinho está entre Azinho e Bzinho, o que a gente vai provar é isso aqui, ó. A
A gente precisa provar isso agora, utilizando o que a gente tem, beleza? E para isso a gente vai usar essa igualdade aqui, a gente vai dar um jeito de tirar esses módulos, essa é a ideia. Então, bora lá. Nesse caso, como a gente vai provar isso? Nesse caso, como a gente tira esses módulos? Olha só, vou fazer aqui, eu explico para vocês. Vamos olhar para essa parcela e depois para essa. Essa parcela aqui, Czinho menos Azinho, esse número real, ele é menor ou igual ao próprio número real em módulo, certo? Isso é uma propriedade de módulo, sempre ocorre, certo? Então, esse é menor ou igual a esse, e agora a gente olha para essa parcela aqui. A parcela é menor estritamente do que o todo, porque os pontos são distintos. Então, isso aqui é estritamente menor que isso, que é igual a isso, ou seja, isso aqui é estritamente menor que isso. Porém, como Bzinho é maior que Azinho, isso aqui acaba sendo igual a ele mesmo em módulo, ou seja, isso aqui é estritamente menor que B menos A. Dê uma olhada com cuidado no que foi feito aqui, certo? Bom, então como vale isso estritamente menor que isso, corto A, né, o oposto de A, isso implica que Czinho é menor que Bzinho, olha só. Beleza? Aqui a gente já mostrou uma parte, né? Por quê? Aqui, ó, a gente já conseguiu mostrar isso aqui. Falta provar essa aqui, né, para concluir a ida. Aí, para fazer a outra parte, a gente olha para essa parcela aqui. Então, analogamente, Bzinho menos Czinho é menor ou igual a ele mesmo em módulo, B menos C aqui em módulo, que por sua vez é menor que o todo, ou seja, é menor que isso, estritamente menor que isso. Porém, como B é maior que A gente pode tirar o módulo, certo? E aí aqui a gente corta, né? Soma o oposto de B aqui. E aí vai ficar o oposto de C, estritamente menor que o oposto de A. Multiplica por menos 1, isso implica que Azinho é estritamente menor que Czinho. Ou seja, a gente acabou de obter o que a gente precisava, né, na ida. Logo, unindo essa e essa desigualdade, a gente tem que A é menor que C, que por sua vez é menor que B. Que é exatamente o que a gente queria provar, certo? Essa é a ida, né? A gente provou que Czinho está entre Azinho e Bzinho. Agora vamos fazer a volta. Agora a gente vai supor isso, né? Como a gente já está supondo A menor que B, supor que C está entre A e B é equivalente a supor isso aqui. Então agora a gente vai supor isso e vai mostrar que C está entre A e B. O ponto C está entre o ponto A e o ponto B. Beleza? Então bora lá. Reciprocamente, agora é a volta. Reciprocamente, que é a nossa volta, reciprocamente, o que a gente vai supor? Se A é menor que C, que é menor que B, minúsculos, né, as coordenadas, então, agora a gente vai passar para a representação em pontos, para poder provar que C está entre A e B. Então, isso é equivalente a dizer o quê? Vamos olhar agora para a reta, né? Olha só, C está entre A e B, então, esse comprimento mais esse é igual a esse. Essa propriedade vale na reta. A gente vai utilizar ela, que a gente já conhece que ela vale na reta, né? Então, a gente tem que C menos A, ó, o que eu estou usando aqui é isso aqui, ó. Como existe essa relação de ordem, então C menos A, esse comprimento, mais esse comprimento, B menos C, vai ser igual ao comprimento todo, B menos A, certo? A passagem equivalente a essa aqui, né, na volta. Ou seja, agora a gente faz a representação dessa igualdade nos seus pontos, né, seus respectivos pontos. Ou seja, porque que a gente quer trabalhar com pontos, né? Isso aqui é equivalente a dizer AC, né? Isso aqui é o comprimento do segmento AC. Isso aqui é o comprimento do segmento CB mais CB. Isso aqui é o comprimento do segmento AB. Concorda? Certo? Já conseguimos representar isso em pontos, né? E aí o que a gente precisa agora é provar que C está entre A e B. Dessa igualdade, para obter uma coisa parecida, né, com essa e com essa, a gente obtém o seguinte. Assim, olha só. Assim, dessa igualdade a gente obtém que essa parcela é estritamente menor que o todo, ou seja, que a B. Essa parcela é estritamente menor que a B. É estrito porque esses pontos são distintos, né? Não pode ocorrer disso aqui ou isso aqui dá zero. Então, essa é menor que o todo e essa também. E CB
também é estritamente menor que o todo, de maneira análoga. Beleza? Bom, a gente tem essas duas desigualdades. O que a gente precisa agora é utilizar essas duas igualdades para provar a nossa tese. A nossa tese, o que a gente precisa provar é que o ponto C está entre A e B, certo? Para poder fazer isso, a gente vai usar fortemente a proposição 1, que foi dada no conjunto de vídeos passados, né? Na sessão de vídeos passados. Olha só, vamos refrescar a memória aqui. Essa é a proposição 1. O que a gente precisa provar é exatamente a tese da proposição 1, que C está entre A e B. Ou seja, nesse contexto da nossa demonstração, basta garantir que valem as hipóteses da proposição 1, certo? A gente já tem que C é distinto de A e de B, certo? E a gente já tem, olha só, que AC é menor que AB. A gente já tem isso. Ou seja, para concluir e obter o que a gente precisa, basta mostrar que o ponto Czinho está na semirreta SAB. Basta provar isso que a gente já obtém a tese, que é o que a gente precisa. Então, bora afirmar isso e vamos provar que isso ocorre, que o ponto C pertence à semirreta AB. Né? Então, afirmamos que isso ocorre. Afirmamos que, de fato, isso ocorre. O ponto C pertence à semirreta SAB. Bora lá provar isso. Por quê? Vamos fazer por contradição, né? Por absurdo. Vamos supor que isso não ocorre, pois, caso contrário, ou seja, o que seria o caso contrário aqui? Seria isso aqui, né? Ó. A, B, aqui é a semirreta SAB, certo? Caso contrário, se ele não está aqui, daqui para cá, ele estaria aqui. Ou seja, teríamos A entre C e B. Teríamos A entre... Agora a gente precisa cair numa contradição, né? C e B. Ou seja, se A está entre C e B, CA mais AB vai ser CB. CA, a gente precisa cair numa contradição, né? Trabalhar isso aqui para cair em contradição. CA mais AB vai ser igual a CB, certo? Isso decorre do fato de A estar entre C e B. Agora, a gente cai em contradição aqui, né? De modo que, olha só, se CA mais AB é CB, em particular, o que a gente vai ter? Que AB é estritamente menor que o todo, CB. Ou seja, segue disso que AB é estritamente menor que CB. Concorda? Por que eu estou escrevendo isso? Porque isso contraria a nossa hipótese. Olha só, AB é estritamente menor que CB contraria essa desigualdade. Contrariando CB estritamente menor do que AB. Ou seja, essa contradição surgiu do fato da gente supor que C não está nessa semirreta, logo está nessa semirreta. E se ele está nessa semirreta, né, como vale isso aqui também, logo, pela proposição 1, C estará entre A e B. Portanto, como vale AC menor que AB, segue da proposição 1, certo? Que C está entre A e B. Então, foi fortemente utilizada a proposição 1 aqui. C está entre A e B. Com isso, a gente conclui, né? A gente conseguiu provar a tese da volta, ou seja, provamos a ida e a volta de modo que esse teorema é válido. Beleza? Com isso a gente conclui esse teorema. No próximo vídeo a gente vê mais um teorema correspondente a ponto médio.